Top Life Cancún, né, condomínio, o senhor Luiz Cláudio Almeida Silva, localizado no bairro São Diogo, no município de Serra. O senhor Valdemir Ferraz, representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Não confirmou a presença ainda. O Celso Freiras Ferreira, representante da MRV Engenharia, empresa responsável pelo empreendimento do condomínio residencial Top Life Cancún, em Serra. Está confirmada a presença dele aqui. Então, quero hoje, nesta quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, nós vamos abrir aqui dizendo que há um número legal e declaro abertos os trabalhos dessa comissão. Eu pedi ao deputado Bruno, que também pautou esse momento, mas para que assumisse a presidência, tendo em vista que eu tinha um pedido de audiência há alguns dias e essa audiência ficou para hoje às 13h30, então não vou poder nem participar de toda a nossa sessão da Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, mas muito feliz aí pela boa vontade de sempre do deputado Bruno Lamas e agradecer a Deus por esse momento e por todos que estão aqui presentes, que nós possamos ter uma reunião produtiva e que possamos chegar sempre num consenso bastante equilibrado. Passo a condução dos trabalhos para o vice-presidente desse colegiado, o deputado Bruno Lamas. Deputado Luciano Machado, presidente, eu agradeço. Assumo, então, a presidência da Comissão de Cidadania. O senhor fez o registro dos nossos participantes. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer os funcionários da Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, que leva essa reunião para todo o Estado. Quero agradecer a presença do representante, da empresa MRV Engenharia, o senhor Celso Freitas Ferreira. Quero cumprimentar também o advogado Dr. José Carlos Risque, que preside a OAB Espírito Santo. Quero publicamente agradecê-lo pela iniciativa, pela coragem, pela resiliência aí na luta pelas comarcas. O deputado Luciano mesmo, o município dele está aí passando por essa tempestade, registrar o nosso respeito. Eu quero cumprimentar os moradores, que nós já ouvimos na comissão, dos diversos condomínios, tivemos do Top Life na Serra, tivemos do de Cariacica na semana passada, onde foi feita aqui uma apresentação pela gestora de crise, muito importante, contribuiu demais com os trabalhos dessa comissão. O nosso objetivo é esclarecer, dialogar e buscar soluções para os acontecidos, para os fatos acontecidos. Não é um fato só com a MRV, com outras consultoras, mas hoje a pauta aqui é essa. Nós tivemos, eu repito, já convidamos e já ouvimos os moradores, inclusive na última reunião o síndico compartilhou conosco aqui ao vivo, de forma emocionada, a instalação da caixa d'água. Foi uma coisa muito legal, marcou essa comissão, e de forma democrática nós estamos também dando oportunidade para que a empresa MRV possa se manifestar, possa aqui fazer uso desse canal na Comissão de Cidadania, sobre os seus relatos sobre o fato, a forma como conduziu, até a reinstalação do equipamento. É uma oportunidade importante. Então, sem mais delongas, porque depois nós temos que fazer algumas deliberações, eu quero cumprimentar a deputada Irina, a deputada Janete, o deputado Xambim, o deputado Luciano. Eu passo a palavra nesse momento ao senhor Celso Freitas Ferreira, representando a MRV Engenharia, empresa responsável pelo empreendimento condomínio residencial Top Life Cancún, localizado no bairro São Diogo, no município da Serra. O senhor está com a palavra, seja bem-vindo a esta comissão. Presidente Bruno, pela ordem, o senhor autorizaria a alternância de falas, para eu falar e ele após mim? Pode ser? Perfeitamente. Então, com a palavra, o doutor José Carlos Risque, que é advogado da empresa. Muito obrigado.
Primeiramente, eu queria enviar o meu abraço caloroso a toda a Assembleia, nas pessoas dos deputados Bruno Lamas, Luciano Machado. Eu vejo aqui na sala a doutora Janete Sá, Irine, acho que também se encontra aqui na sala. Me desculpem a falta de citação de todos os deputados que aqui estão. Reiterar os meus respeitos por essa Casa de Leis, pela iniciativa. Reiterar o meu apreço pessoal e profissional ao doutor Bruno Lamas e toda a sua família, sem dúvida alguma, representa o Estado do Espírito Santo com brilhantismo na Assembleia. Então, eu gostaria aqui de fazer esses registros. Eu, hoje, na qualidade de advogado da MRV, venho aqui nesse ambiente legislativo e introduzir essa matéria de forma menos técnica que o representante da empresa que aqui se faz em sala, principalmente para que a gente consiga, doutor Bruno, o senhor não me deu o tempo que eu tenho, mas eu acho que 5 minutos eu acho que eu falo razoavelmente aqui hoje, ok? Se o senhor autorizar, eu sigo assim. Podemos fazer até 15 minutos, caso queira, e 15 minutos também para o representante da empresa. Excelente, doutor Bruno, obrigado. Nesse aspecto, eu queria somente introduzir que o Estado do Espírito Santo, inclusive em razão do tamanho dele, ou seja, não é um estado como em Minas Gerais, São Paulo, tem tido eventos, infelizmente, ruins para os moradores de alguns condomínios. Esse não é o caso da MRV. Nós não tivemos, neste caso específico do Castelo d'Água Cancún, nenhum evento danoso a absolutamente ninguém. É importante que a gente saiba diferenciar essa empresa MRV das demais empresas, ou seja, nós vamos demonstrar juridicamente, tecnicamente, que não existe qualquer culpa por parte dessa empresa, ou melhor, existe uma proatividade em indenizar até mesmo aquilo que o direito diria como não indenizado. Neste caso específico, sob estudo dos deputados, eu queria trazer alguns pontos. Primeiramente, a manutenção do Castelo d'Água, esse é o termo, lhes confesso que não sou especialista em engenharia, mas tive que estudar para o presente caso. O Castelo d'Água é simplesmente aquela estrutura, sem dúvida alguma, tenho certeza que todos aqui sabem, aquela estrutura tubular onde entra a água. Nesse caso específico, eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante. Qual é esse fato muito importante? Uma avaliação, uma manutenção realizada no condomínio por uma empresa que não possuía técnica específica para realizá-la, sem a participação da empresa MRV. Isso eu queria deixar muito claro a vocês, de modo menos técnico do que o representante vai fazê-lo, de que houve uma alteração substancial da espessura do Castelo d'Água em razão da manutenção equivocada realizada pelo próprio condomínio. E aí nós temos que chamar a atenção sobre o prazo estrutural, e aqui eu queria agradecer a presença, eu vejo aqui em tela, do amigo Luciano Machado, essa pessoa que representa o sul do nosso Espírito Santo. Meus respeitos, estou vendo agora aqui, meu grande abraço. Hoje eu tenho a honra de ter 2 amigos aqui na sala, os quais eu respeito muito, parabenizo o trabalho. Meu grande abraço, Luciano. Mas para informar que essa espessura do castelo, ela foi diminuída após a realização da manutenção. E essa manutenção, deputados, eu gostaria aqui de deixar muito claro, essa manutenção não foi feita pela MRV. Essa manutenção foi demandada pelo condomínio sem indicação, sem a qualificação técnica dessa empresa. O que resultou da manutenção realizada? Uma diminuição da espessura. A diminuição da espessura, é óbvio que nós aqui não somos engenheiros, eu não sou, mas é óbvio que aquela estrutura, ao realizar a manutenção e ao haver um lixamento interno que seja uma remodelagem e na diminuição da espessura, nós tivemos um pequeno incidente que não ocorreu. E aqui eu quero reiterar, neste caso, nós não podemos entender que todo Castelo d'Água é igual, que toda construtora é igual. Não houve nenhum incidente neste caso. Não houve derramamento de água sobre ninguém, não houve acidente em ninguém se machucou, ninguém morreu, absolutamente nada aconteceu. Inclusive, foi até em razão disso que a empresa MRV veio até mim por não entender essa introdução dela aqui nesse ambiente investigativo. Também, com todo respeito às demandas, os deputados estão realizando o trabalho deles brilhantemente, mas a questão é que, neste caso da MRV, não houve absolutamente nada. Não houve incidente, acidente, dano, morte, machucado, ninguém se feriu. E o que aconteceu? Existiu o que eles chamam de flambagem, o termo técnico o representante vai trazer de outro modo após eu falar, mas existiu uma pequena diferenciação
da parte externa, e essa diferenciação foi avaliada pela empresa MRV, que aí sim adentrou ao circuito de debate técnico sobre esse problema. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a vossas excelências, que a empresa MRV colocou em substituição uma outra estrutura de castelo d'água, e aqui eu quero enaltecer, com todo respeito, eu sou advogado há alguns anos, não é muito, mas são quase 20 anos de advocacia, a empresa MRV colocou voluntariamente, substituiu voluntariamente esse castelo d'água. Isso quer dizer o seguinte, não existiu demanda judicial liminar, não existiu imposição de lei, a empresa entendeu, por ser importante essa substituição, mesmo após a garantia legal que entendia como não impositiva essa substituição, a empresa MRV trouxe essa nova estrutura, uma estrutura substancialmente cara, ou seja, quase cerca de R$500 mil, efetuou a substituição e hoje o castelo d'água que lá se encontra, com toda a certificação técnica, é um castelo d'água novo, substituído pela própria empresa. Então, em resumo, eu gostaria de introduzir, reiterando e pedindo, e eu sei que a qualidade técnica dos deputados dessa Assembleia são pessoas que eu tenho uma admiração profunda, pedindo que se separe o joio do trigo, ou seja, não é porque uma outra empresa cometeu algo que a MRV o pratica da mesma forma, não é porque existe uma qualidade técnica ruim de outro prédio, não é essa postura da MRV. E chamando a atenção, e para finalizar, que eu acho que a parte técnica dessa demanda é mais importante que a minha fala nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção para essa substituição voluntária, que a MRV, de forma muito respeitosa ao consumidor, e a gente tem que lembrar, o tema da comissão que a gente está agora exatamente lida com o ser humano, com a dignidade do ser humano, do cidadão, do consumidor, e a MRV, voluntariamente, sem liminar, sem imposição de lei, de forma voluntária, inclusive para manter a sua boa imagem no Espírito Santo, a MRV tem o interesse de prestar todos os esclarecimentos neste ambiente para manter o padrão de excelência dos seus prédios e construções e para manter a sua boa imagem no Espírito Santo. Então, eu rogo aos deputados que entendam que precisamos separar o joio do trigo. Neste caso, a MRV, como uma empresa respeitada e respeitosa, sem dúvida alguma obrou, além das suas obrigações contratuais, e mantém no Estado do Espírito Santo consumidores satisfeitos com tudo que ela faz. Obrigado, querido Bruno Lamas, obrigado a Luciano e a todos os deputados aqui que estão. Eu agradeço, doutor José Carlos Risque, está registrado aqui, e vamos ouvir então agora o representante, o senhor Celso Freiras Ferreira, me perdoe. Boa tarde a todos. O doutor José aí já resumiu de forma bem explicativa os acontecidos lá. Eu fiz uma pequena apresentação aqui para tentar simplificar, né, o que aconteceu. Eu posso compartilhá-la com vocês? Só um minuto, por gentileza. Perfeitamente, e os nossos técnicos aqui estão à disposição para dar ajuda. Vocês estão com ela na tela aí? Perfeitamente. Está na tela. Ela é bem simples, tá? Mas só para elucidar o que realmente que aconteceu de fato, tá? Esse empreendimento residencial Cancún, ele foi entregue em 2015, ok? E durante todo esse período, né, nós não tivemos nenhuma solicitação durante todo o período de garantia do castelo, tá? Nós não tivemos nenhuma solicitação por parte do condomínio de pedidos de manutenção, né? E em janeiro do ano passado, a gente teve o primeiro chamado de assistência técnica. E como o castelo já se encontrava fora de garantia, a empresa fez o que ela faz quando isso acontece. Ela negou o pedido, dizendo que já se encontrava fora de garantia. Foi desde a entrega do empreendimento em 2015 até o dia de hoje, foi a única solicitação que foi feita por parte do condomínio. Pois bem, a partir daí, da nossa negativa, o condomínio procurou uma empresa para realizar uma manutenção periódica na estrutura, né? Nós não tivemos acesso ao nome dessa empresa, a gente solicitou na época
acontecido lá, né, do problema, e a gente não teve acesso ao nome dessa empresa para verificar a idoneidade dela, a capacidade técnica dela de fazer esse reparo. Né? E aí aqui a gente, para vocês entenderem, o que aconteceu? O condomínio contratou uma empresa, né, o castelo apresentava alguns pontos, ou vários pontos de oxidação, né, e ela colocou essa empresa para poder fazer essa, vamos falar assim, essa limpeza interna, né? E a gente não sabe, porque a gente não presenciou a execução do serviço, de que forma que isso foi feito. O que a gente conseguiu detectar lá foi, a gente pode ver no vídeo aqui, o que o doutor falou aí, essa flambagem, que foi o que ocasionou todo o problema, né? O próprio condomínio detectou, eles tinham finalizado uma etapa da manutenção e começaram a dar carga no castelo, ou seja, encher ele de água, e os próprios moradores lá detectaram essas, não sei se vocês estão conseguindo ver, se o segundo slide mostra melhor, esses pequenos amassados. Só um minuto, vocês estão vendo? Estamos sim, agora estamos. Isso, né? O que são esses pequenos amassados? É a flambagem da estrutura. Ela perdeu a capacidade dela de estrutural em função do lixamento que foi feito internamente. E quando ele colocou carga nela, quando ele começou a encher d'água, ela deu esse sinal de que iria colapsar. Então, na mesma hora, eles pararam com o enchimento e nós fomos acionados e fomos lá e falaram, não, vamos chamar uma pessoa especialista para avaliar o que está acontecendo. E a gente contratou um profissional terceirizado, né, um cara que a gente entende aí que é o mais capacitado hoje no mercado de estrutura metálica a nível Brasil. Inclusive, ele participou dos laudos lá do episódio de Cariacica e fez o laudo para a gente, né? No laudo, ele considera que a intervenção que foi feita de forma inapropriada, né, por uma empresa que não era especializada. E aí ele faz vários, né, eu resumi algumas fotos aqui, só para vocês terem ideia, né, do que eles fizeram lá dentro, tá vendo? Essas pequenas bolhas aí foi o lixamento que foi feito de forma inapropriada. Isso acarretou uma diminuição da espessura de chapa do material. Esse castelo é um castelo que ele tinha 4,75 milímetros de chapa. A chapa que foi calculada com essa espessura para receber todo o peso e carga da coluna de água que ele teria. Após essa intervenção que foi feita, de forma inapropriada, em alguns pontos a gente consegue observar aqui 2,5 milímetros. Ou seja, o castelo perdeu 50% da capacidade de carga dele, né, de suportar o volume de água que tem dentro dele. Né? Então, não tinha outra forma. Ele iria entrar em colapso se ele fosse todo carregado. Então, ele mostra outros pontos, tá vendo? De pintura feita inapropriadamente. Eles pintaram, a pintura realizada apresenta diversas falhas de execução, tanto no preparo de superfície quanto na aplicação de tinta. Pode ser observadas diversas bolhas, ponto de corrosão do substrato, escorrimento e falta de uniformidade da tinta. Então, ele, através do laudo, ele consegue mostrar para a gente que foi uma manutenção feita de forma inapropriada. Tá vendo? Essas fotos, as fotos do 19 e 20, mostram, ele lixou de forma tão agressiva que ele teve que soldar chapas internamente para poder dar uma sustentação melhor no castelo. E aí ele conclui, né? Ele conclui lá, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei o resumo do laudo que ele nos passou. A perda de espessura dos anéis 8, 9, 10 e 11 gerou uma diminuição de tensão admissível à flambagem dessa região, passando de 44 megapascal para 20 megapascal, com perda de espessura de 2,6 milímetros. O sistema estrutural suportou o carregamento da célula intermediária, porém, ao iniciar o carregamento da célula superior, ocorreu flambagem parcial das chapas entre os anéis 8 e 9. Conforme placa de identificação do reservatório, o mesmo foi fabricado em 2012, pôs-se em operação nos anos 2013 e 2014. Embora apresentasse corrosão generalizada na célula inferior,
reservatório não apresentava nenhum tipo de deformação estrutural. Dessa forma, pode-se concluir que a deformação se deu após a execução da reforma do reservatório executada pelo condomínio. Durante sua vida útil, o reservatório não recebeu qualquer tipo de manutenção preventiva, que consiste basicamente no esvaziamento das células, lavagem geral das paredes, fundo e teto com o uso de água limpa, de pintura e possíveis pontos de corrosão que viessem a surgir. A manutenção preventiva elimina os componentes químicos que se depositam sobre a superfície da pintura, provenientes do cloro, dos quais atacam o revestimento, dando início ao processo de corrosão. Tal fato é evidente, uma vez que se observa que os anéis que mais sofreram corrosão foram os anéis da célula inferior, acima da lâmina d'água, devido aos gases contendo cloro. De modo informativo, recomenda-se que o condomínio apresente o projeto de reforma que foi executado no referido reservatório, sendo este elaborado por empresa de engenharia devidamente registrada no CREA, juntamente com a comissão, com a emissão de ART de projeto e execução. Quer dizer, nós não tivemos acesso aos dados dessa empresa, o que indica de que realmente ela não estava capacitada para fazer esse tipo de intervenção. Aqui eu trouxe alguns dados para mostrar também. O condomínio foi entregue em junho de 2015. A gente tem aqui a certidão de habite dele, né? Em 2 de maio, 19 de maio, foi firmado um termo de recebimento da área social comum, conforme o documento que se segue. No referido documento, não consta qualquer observação quanto ao reservatório metálico. Então, isso aqui é um procedimento nosso, quando a gente faz a entrega da área comum, né, o síndico, na ocasião, ele vai lá e lista as coisas que ele acha que estão em desacordo, e aí a gente volta atrás refazendo. Na data do recebimento, não tinha nada sobre o castelo. Tá? Finalmente, no dia 19 de maio, foi firmado o termo de recebimento de treinamento, no qual o novo síndico eleito declara textualmente. Isso é um outro procedimento interno nosso, né? Está lá, dou-me como ciente de que, como síndico, sou responsável pela manutenção preventiva, sob pena de perda de garantia, e tenho conhecimento do canal de atendimento da consultora para assistência técnica. Né? Então, ele assinou um termo dizendo que ele foi treinado, né, para esses procedimentos. E durante todo esse período, a gente nunca foi acionado e o condomínio nunca fez uma manutenção preventiva nesse castelo. Então, independente disso, né, quando o problema veio à tona, a empresa entrou imediatamente, substituímos o castelo, né, sem ônus nenhum para o condomínio. Tinha algumas famílias lá que estavam assustadas, muito talvez em função do problema que houve em Cariacica, né? Apesar da gente ter a certeza na época que não existia risco nenhum de colapso do castelo, a gente ofereceu para quem tivesse desconfortável, que saísse dos seus imóveis, a gente disponibilizou um hotel lá na região para eles. Né? Hoje é um condomínio lá de 540 unidades, apenas 6 famílias sentiram essa vontade de sair. A gente colocou essas famílias dentro de um hotel até que a gente pudesse fazer essa substituição. Assim que a gente concluiu o serviço lá, a gente retornou com as famílias para o empreendimento, né? O castelo já está instalado, funcionando, já fizemos um laudo de recebimento com esse mesmo fornecedor, né, que a gente entende que é o mais capacitado para isso, que já testou as perfeitas instalações e condições de uso do mesmo. Eu acho que era isso aí, se o doutor quiser completar alguma coisa. Ok. Voltamos à nossa tela inicial aqui, por favor. Só um minuto. Estou com dificuldades com esse sistema aqui. Pode ir com calma aí. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Agora voltou a apresentação. Aí, voltou aí. Pronto. Perfeito. Eu quero agradecer. Seu Celso, pode fechar o seu microfone aí, por favor. A sua apresentação. Eu registro aqui a presença da deputada Irine Lopes, a presença do deputado Luciano Machado. E eu gostaria de, nesse momento, conceder a palavra à deputada Irine Lopes para suas considerações, por favor.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos nossos convidados que estão aqui hoje, né? O Risque, o Freitas. Tudo bom, Risque? Prazer ter você na nossa comissão. Nós já iniciamos, há alguns dias atrás, por iniciativa do deputado Bruno Lamas, um debate sobre essa questão que aflige essas questões de construção estrutural que afligem os moradores dos conjuntos habitacionais. Então, eu queria, Bruno, só, além de, mais uma vez, parabenizar essa sua iniciativa, porque ela atinge um número muito grande de pessoas que estão com as suas necessidades de teto ameaçadas pelos problemas encontrados no processo de construções. Eu só gostaria de sugerir que você agregasse como convidado permanente da nossa comissão alguém indicado pelo CREA para nos ajudar na compreensão e no acompanhamento técnico dos problemas e na busca também das soluções que as famílias estão precisando. Então, essa seria minha contribuição para a reunião de hoje. Obrigada. Obrigado, nossa ministra Guerreira Irine. Olha só, eu quero colocar aqui em discussão e em votação a solicitação da deputada Irine, que ela acabou de fazer. Como voto, deputado Luciano Machado. E deputado Bruno, que está presidindo essa reunião da Comissão de Cidadania, deputada Irine, ao Celso Freitas, eu acho que é Freitas mesmo, estava digitado errado. Celso Freitas é nome de jornalista, né? Mas bem-vindo e está corrigido aqui seu nome. Deputada Irine, a nossa ministra, como bem disse o Bruno, que eu antecipadamente eu disse que ela está sempre muito presente e criando bons debates na Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, é o Zé Carlos Risco, nosso doutor Zé Carlos Risco, essa figura tão querida, tão competente, que luta tanto a favor de boas políticas públicas para o nosso Estado. Eu quero, e todos os representantes dos condomínios. Primeiro, quero dar um testemunho que eu trabalhei numa empresa privada há um tempo atrás que prestava serviços e vendia produtos pré-moldados em concreto. E a MRV, em Macaé, tinha um empreendimento e chegou lá, eles tinham, assim, primavam muito pela qualidade, exigiam que o concreto das galerias fosse de concreto autoadensável, que é um produto superior, com maior custo. Então, historicamente, a gente conhece a MRV como uma empresa que prima muito pela qualidade, pelo bom atendimento. As explicações, tanto quanto a do Dr. Risque, quanto a do Celso, foram bastante, ao meu ver, transparentes, contribuiu bastante para que nós pudéssemos ter uma clareza de que a obra foi feita dentro dos parâmetros legais, obedecendo todas as regras da engenharia. E parece que pode ser que houve algum problema na questão de manutenção. De qualquer forma, nós estamos aqui para ouvir, muito mais até do que para julgar, né? E para encaminhar para que nós possamos chegar a um bom senso, até porque as pessoas que sonham em ter a sua casa própria e que sonharam, em algumas partes, em alguns pontos, têm um sentimento de frustração e de insegurança, mas que não pode chegar criminalizando, porque, pelo que a gente vê, há bastante argumento de que a empresa realmente fez o que deveria fazer no momento da execução da obra, e coisas que aconteceram a posteriori talvez tenham fugido do domínio da empresa
na hora da execução. Então, eu acho que está muito, o conteúdo muito bom, né? O pessoal do condomínio, não sei, deputado Bruno, se vão usar a palavra ainda, se estão presentes, não confirmei isso, mas eu estou, assim, satisfeito com o que eu ouvi por enquanto. Obrigado, deputado Luciano, inclusive pela confiança de nos permitir aqui presidir, né, esse espírito bacana, esse espírito de companheirismo, de espírito republicano. Bom, eu estou dando aqui uma acelerada na nossa pauta, nós temos sessão daqui a pouco, no nosso roteiro. Após a fala do deputado Luciano, eu quero colocar em discussão e em votação a solicitação feita pela deputada Irine. Pelo que eu entendi, é que quando essas questões vierem em pauta, que um representante do CREA esteja presente. Como vota o deputado Luciano Machado? Voto favorável, presidente. Deputada Irine, autora, naturalmente favorável. Eu acompanho. Eu quero saber se tem algum outro deputado que quer fazer uso da palavra nesse momento. Não havendo, eu quero solicitar do Moisés, se é possível ele compartilhar uma foto que eu pedi a ele aí, Dr. Risk e senhor Celso, da última reunião nossa com a empresa Cobra, responsável pelas construções lá do São Roque 1 e São Roque 2. Se for possível, compartilhar. Enquanto isso, eu gostaria de saber se o síndico do Top Life Cancún se faz presente na reunião, e se estiver, o senhor Luiz Cláudio, eu concedo a palavra ao mesmo. Peço licença, deputado Bruno Lamas, o senhor Luiz Cláudio acabou de entrar, ele teve um pequeno contratempo e só conseguiu entrar agora. Tá bom, eu vou conceder a palavra para ele. Você conseguiu a foto, Moisés? Eu estou com um vídeo que foi solicitado pelo senhor, em tela. Tá. Passa, por favor, o vídeo, deputado Irine, deputado Luciano. Eu quero chegar, Moisés, naquela parte, naquela foto que tem um castelo d'água caído em cima do empreendimento. Só um minutinho, por gentileza. Se você achar melhor, eu passo a palavra para o Luiz Cláudio, enquanto você se ajusta aí, porque eu te peguei de surpresa em relação a isso. Estou tendo um probleminha, se o senhor puder fazer essa gentileza. Bom. Com a palavra, então, o síndico do condomínio Top Life, que já esteve conosco, participou conosco, o senhor Luiz Cláudio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer e pedir desculpa, porque eu tive um problema para poder conectar aqui. E dizer que, depois daquela reunião, houve progresso. O pessoal aqui conseguiu instalar a caixa nova aqui para a gente está agora, eles proporam até um acordo com a gente aqui, que a gente tem um processo judicial contra eles, e agora a gente vai esperar como é que vai estar essa situação do decreto para a gente convocar uma assembleia e ver o que os moradores acham. E em relação às outras coisas aqui, eles estão terminando, né? A gente esse final de semana foi o nosso primeiro final de semana que nós testamos a nossa caixa nova, que nós conseguimos funcionar, ela já está funcionando, já está nos atendendo. A MRV provavelmente vai tirar esse sistema provisório que eles têm aqui daqui a alguns dias, ou eles ficaram de tirar até essa semana, mas por enquanto tá indo, né? Tá dando certo. Ok, Luiz Cláudio. Nós ficamos felizes e satisfeitos em ouvir que há progresso. Isso é muito importante, tá bom? Continuamos à disposição aqui. Você sabe que essa comissão abriu as portas e continua à sua disposição, ok? Agradeço. Tá bom.
Eu quero me manifestar aqui. Pode fechar o microfone, Luiz Cláudio, por favor? Tanto na reunião, na última reunião com os representantes da Cobra, lá com os condomínios São Roque 1 e São Roque 2, onde a questão foi muito mais séria, né? Houve o desabamento do castelo, do segundo castelo, atingiu torres, foi preciso uma série de intervenções. A apresentação e os fatos e as providências apresentadas pela gestora da ocasião, a Fabiana França, foram convincentes, foram concretas, foi motivo, inclusive, de registro dos deputados que participaram. O fato aconteceu, é lamentável ter acontecido, mas as providências, o cronograma de providências que tomaram é convincente, é concreto. Hoje, aqui, não é diferente. Nós temos aí informações importantes que chegam para o nosso relatório final sobre as manutenções que foram feitas, sobre a substituição, a hospedagem das famílias. Nós já sabíamos que isso tinha acontecido, que nós ouvimos, inclusive, algumas famílias que tinham sido hospedadas. E a comemoração do Luiz Cláudio, a emoção dele na reunião passada, apresentando lá a substituição. Então, tudo caminha para a volta da normalidade. Essa foto aí que está na tela, doutor Riske, para você ter uma ideia do que ocorreu lá no São Roque 1 e São Roque 2 em Cariacica, né? Lá foi muito, muito mais complexo. Os castelos atingiram, tiveram que... E hoje esses castelos foram substituídos por reservatórios não verticais, horizontais, que já está funcionando. Pode tirar da tela, Moisés? Sendo assim, nós entendemos que há progresso, nós vamos colocar tudo no nosso relatório aqui da comissão. Foi importante a participação da empresa, é importante a fala de que de todos os empreendimentos construídos aconteceu esse fato no Top Life, e o que levou ao problema, isso que é importante, o diálogo aqui, as providências, as soluções, e nós queremos, então, caminhar aqui junto com vocês para a nossa pauta aqui, para o nosso expediente, inclusive pedindo que os convidados permaneçam para poder acompanhar aqui como tem serviço nessa comissão, nas demais comissões e aqui na Assembleia. Então, Moisés, eu devolvo a palavra ao servidor Moisés, para que ele possa proceder aí a questão da ata e as demais providências para deliberar. Correspondências recebidas. Ofício de número 007/2021 do comandante de polícia ostensiva especializada em nome do coronel Carlos Neide Souza Pimenta, solicitando participação de representante da comissão em reunião preparatória no dia 17 de maio de 2021, próxima segunda-feira, às 10 horas, no auditório do 13º Batalhão da Polícia Militar. Tem uma mensagem aí. Perdão, mas... situado no bairro Boa Vista, em São Mateus, tendo como finalidade planejar a operação policial militar em apoio ao oficial de justiça no cumprimento do referido mandado de reintegração de posse, com data sugestiva prevista para o próximo dia 2 de junho de 2021, às 8 horas da manhã. Ofício de número 2/2021 do senhor Diácono José Augusto Lousada Dutra, diretor-presidente da Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando a apresentação do trabalho realizado em prol da garantia e promoção da vida humana de seus beneficiários por essa instituição em reunião desta comissão, com data a ser definida por este colegiado. Foi uma solicitação feita pelo presidente, o senhor deputado Luciano Machado. Ofício de número 60/2021 da excelentíssima deputada Irine Lopes, solicitando a realização de audiência pública com o tema As condições reais de empregabilidade e salário
todas as realidades que os trabalhadores e trabalhadoras estão vivenciando em tempos de pandemia. Dia 28 de maio de 2021, às 15 horas, pela plataforma digital Cisco Webex. Ofício de número 089/2021, da excelentíssima deputada Janete de Sá, solicitando a realização de audiência pública com o tema Garantia, Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, dia 27 de maio de 2021, às 14 horas, pela plataforma digital Cisco Webex. Ofício de número 185/2021, do excelentíssimo deputado Bruno Lamas, solicitando a realização de audiência pública com o tema Primeira Infância, Avanços e Desafios na Garantia do Desenvolvimento Infantil, com data a ser definida por essa comissão. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas, não houve no período. Passo a palavra para o vice-presidente, deputado Bruno Lamas. Muito obrigado. A ata, ela dispensa a leitura da mesma, porque ela já foi encaminhada, e eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Como voto, deputada Irine. Voto favorável, presidente. Deputado Luciano. Deputado Luciano Machado. Nós temos, além da ata para deliberar, nós temos que deliberar aqui as propostas apresentadas aqui pelo Moisés. Então, seria importante aí, o deputado Luciano, deve ter caído a conexão dele, para nós avançarmos aqui e concluirmos. Eu consulto aqui a Procuradoria, os servidores, os 2 votos são suficientes aqui, preciso de 3 deputados. Solicito a atenção aí da Procuradoria. Deputado Bruno, eu acredito, para que ocorra a deliberação, nós vamos precisar dos 3 votos, de 3 deputados. A nossa servidora está fazendo contato com o deputado Luciano para ver sobre a questão da conexão. A deputada Janete estava online, mas saiu. Se a gente tiver contato, eu acredito que teremos que suspender essas deliberações para a próxima. Sim. Então, vamos aguardar um pouquinho. O deputado Luciano está se esforçando aí, ele está em outra audiência. Nós podemos votar isso em 5 minutos aí. Vamos aguardar um pouquinho, deputado Irine, que aí, se der certo, a gente já resolve, tá bom? Deputado. Celso, obrigado pela sua participação, viu? Pode falar. Eu que agradeço. Eu queria pedir licença, eu tenho uma agenda agora lá em Brasília, infelizmente eu não vou conseguir acompanhar. Queria agradecer a participação aí, se vocês precisarem, estou à disposição. Ok. Tá bom? Muito obrigado aí, um abraço a todos. Então, vamos suspender aqui, a votação da aprovação da ata e das deliberações, ficando para a próxima reunião, que é regimental. Agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe e obrigado. Até a próxima. Oi, deputada Irine. Eu
queria propor que a gente conversasse com o deputado Luciano, se nós pudéssemos fazer uma reunião rápida de meia hora, extraordinária, só para votar, sem nenhum ponto de pauta, exceto esses que estão pendentes. Porque pedidos por exemplo, o pedido que eu estou fazendo, gostaria que ainda ocorresse no mês de maio, é o mês do trabalhador, né, e da trabalhadora. Então, assim, se for uma outra ainda extraordinária, ordinária, então eu proporia que a gente conversasse, eu mesmo posso assumir a tarefa de conversar com o deputado Luciano, solicitar que a gente faça uma reunião extraordinária de meia hora, para 15 minutos, só para aprovar ou não os requerimentos pendentes. Peço licença, deputada Irine, nós teremos uma reunião extraordinária no dia 18, próxima terça-feira, onde ocorrerá essas deliberações. Ok, a deputada Janete está entrando para poder a gente conseguir as aprovações aqui, tá, deputada Irine? Ela está na Comissão de Justiça, mas ela vai entrar aqui conosco para deliberar. Ok. A deputada Janete já está entrando aqui e vamos, então, manter aqui as deliberações. Deputada Irine, seu microfone está ligado. Desculpa. Não, sem problema. Olha aí. Pode deixar ligado que nós vamos votar rapidinho aqui. Deputado Luciano presente, a deputada Janete também entrando, então nós temos quórum. Deputado Luciano, como vota em relação à aprovação da ata? Voto favorável, meu presidente. Aprovada. Vamos, então, ao ofício número 07. Como vota a deputada Irine? Voto favorável, senhor presidente. Deputado Luciano Machado? Favorável também. Vamos ao item número 02. Ofício 02. Como vota o deputado Luciano Machado? A favor, presidente. Como vota a deputada Irine? Voto favorável, presidente. Item ofício número 60, de autoria da nobre deputada Irine Lopes. Como vota o deputado Luciano Machado? A favor. Deputada Irine, autora. A favor. Favorável, deputado Bruno acompanha. Ofício número 89, deputada Janete. Como vota o deputado Luciano Machado? A favor. Deputada Irine. Favorável, senhor presidente. Eu acompanho. Ofício número 185, do deputado Bruno Lamas. Como vota o deputado Luciano Machado? De acordo, presidente. Como vota a deputada Irine? Acompanho. Eu também acompanho e agradeço. Aprovado. Moisés, faltou algum? Todos foram aprovados? Todos foram aprovados, deputado Bruno Lamas. Eu quero agradecer ao Moisés, essa pessoa educada, bacana, viu, deputado Luciano? Muito competente, a todos os servidores. Nós demos aqui uma demonstração de zelo, de compromisso com o nosso trabalho, fizemos audiência, mantivemos a sessão ativa e aprovamos pautas importantes para as próximas reuniões. Eu declaro encerrada a presente sessão e a próxima é regimental.